Bem-vindos a mais uma aula do Biologando com a Bi, entrando na parte de histologia. E na aula de hoje veremos tecido epitelial e tecido conjuntivo. Vamos lá? Não podemos falar de tecido se a gente não falar da formação dos tecidos, como tudo se processa, tudo bem? Então, a histogênese é o processo de formação de um tecido. Lógico que nós não vamos ver com riqueza de detalhes, vamos ver tudo numa ideia geral. Tudo começa há um tempo atrás, quando papai e mamãe, decidem ter uma relação, e o papai com seu espermatozoide e a mamãe com o ovócito tem a fecundação, forma-se a primeira célula do corpo humano, e esta célula vai dar origem a todo o restante. Depois de fecundada e formada a primeira célula, vai haver sucessivas mitoses, originando células embrionárias, as famosas células tronco, aquela célula que ainda não sabe o que vai ser da vida. Aí, esta bolinha de célula vai tomando forma, dando origem aos primeiros tecidos embrionários, que são 3. A de dentro, endoderme, a do meio, a mesoderme, e a de fora, ectoderme. Aí os tecidos vão sendo originados do desenvolvimento desses 3 tecidos embrionários. Então, vamos entrar já nos tecidos. O que é um tecido? É um conjunto de células que desempenham determinada função. Então, na aula de hoje, veremos o tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, e o tecido conjuntivo, que tem vários tipos. Tem o propriamente dito, o adiposo, o sanguíneo, o cartilaginoso e o ósseo, que veremos mais a seguir. Começando com o tecido epitelial. É um tecido que reveste você por fora e reveste você por dentro. Por exemplo, dentro da boca, a gente fala a mucosa da boca é tecido epitelial. É um tecido avascularizado. Isso quer dizer que é um tecido que não tem vasos sanguíneos. Tá, e como é que ele é nutrido? Pelo tecido que vem logo abaixo, que a gente já vai saber qual que é. O tecido epitelial, ele tem várias classificações. Ele pode ser uniestratificado, estratificado, cúbico, cilíndrico, enfim. Mas no exemplo tem um estratificado, porque tem 2 estratos, cúbico porque na forminha de um cubo. Mas peguemos a ideia, tudo bem? Tecido epitelial, as células são justapostas. Como assim? Uma do lado da outra. São bastante unidas entre si, graças a Deus, senão você vazaria. Tem junções intercelulares, que vai dar mais adesão, e pouca substância intersticial. O que é essa substância? É líquido que fica entre as células. Neste caso, não tem muito líquido entre as células, porque está uma do ladinho da outra. Continuando no tecido epitelial, ele pode apresentar algumas especializações. Quais? Cílios, presentes na traqueia. Por exemplo, se você respira alguma coisa que não é, que os pelos do nariz não pega, na traqueia eu tenho cílios que grudam no muco, eles vão batendo e vai levando a sujeirinha até a garganta, aí você sente aquele engole, E na tuba uterina também tem os cílios que vão fazer a movimentação do ovócito. Microvilosidades. Para que serve? Aumenta a área de contato entre o epitélio e o conteúdo externo. Tem função de absorver, absortiva, que a gente encontra lá nos intestinos, essas microvilosidades. Interdigitações, invaginação e evaginação entre as membranas plasmáticas, aumenta a superfície de contato entre elas, para deixá-las bem grudadinhas. Além disso, nós também, para aumentar a adesão, temos junções intercelulares, fornecem coesão, conferindo-lhe alta resistência a trações. Tecido epitelial glandular, isto é, pode ter glândulas no meio do caminho. Compostos por células que produzem e eliminam substâncias, isso significa secreções. Nós temos
temos a glândula exócrina, que vai liberar substâncias que vão para fora do corpo ou cair em uma cavidade. Por exemplo, a glândula sudorípara, que libera o suor, a glândula sebácea, que libera o sebo. Lá no intestino, no estômago, eu tenho glândulas que produzem o suco gástrico. No intestino, tenho glândulas que produzem o suco entérico. E tem as glândulas endócrinas, que são as glândulas que vão produzir substâncias que vão cair no sangue. Que substâncias são essas? Os hormônios. Então, glândula endócrina produz hormônio, glândula endócrina produz hormônio. E ainda também nós podemos ter glândulas mistas, isso é, tem uma parte exócrina e tem uma parte endócrina, como exemplo, pâncreas. O pâncreas produz o suco pancreático e também produz dois hormônios, a insulina e o glucagon, sendo classificado como uma glândula mista. A pele é o maior órgão do corpo humano e ela tem tecido epitelial em sua superfície. Então, nós temos a epiderme, que é tecido epitelial. Protege o corpo do atrito e impedir a perda de água. Tem alguns anexos, né? Podem ter pelos, unha, glândula sudorípara. A glândula sebácea apresenta os melanócitos, que são produtores da melanina. E nós temos a derme. A derme já é tecido conjuntivo. Dá suporte e nutrição às células da epiderme, rica em vasos sanguíneos. Então, a epiderme, né? O tecido epitelial, ele é nutrido pelo tecido conjuntivo que vem logo abaixo dele. Agora sim, entremos no tecido conjuntivo. Agora as células não vão ser tão próximas entre si. As células vão ficar um pouquinho mais separadas por grande quantidade de matriz extracelular, substâncias que ficam entre as células. Agora sim, vou ter presença de vasos sanguíneos, então é um tecido vascularizado. Nós temos o propriamente dito, o cartilaginoso, o sanguíneo, o adiposo e o ósseo. Vamos falar um pouquinho do tecido propriamente dito, que é aquele que dá sustentação ao tecido do epitélio, ok? Vem logo mais abaixo. Nós temos o tecido conjuntivo aqui frouxo e o conjuntivo denso não modelado. Tá, mas qual que é a ideia? Eu quero a ideia. Tecido conjuntivo propriamente dito é o tipo mais comum. Preenche os espaços, serve de apoio ao epitélio e forma uma camada em torno dos vasos sanguíneos. Eu, quando era criança, imaginava que tudo ficava boiando dentro da gente, mas não, tem um monte de tecido que dá suporte, resistência. Temos o tecido conjuntivo frouxo, temos o tecido conjuntivo denso, dependendo da quantidade de células que apresentam entre eles, ok? No denso nós temos o modelado e o não modelado. Mas o que a gente está estudando aqui? O conceito. Tecido conjuntivo adiposo, o próprio nome já diz, né? São células que vão armazenar gordura, lipídio, ok? Sendo assim, gordura, lipídio, qual que vai ser a função? Reserva de energia. Isso é, você quer emagrecer? Para de comer açúcar, carboidrato, começa a queimar a gordura. Proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Tem pouca quantidade de matriz extracelular, se a gente vê entre as células, né? As células são um pouquinho mais juntinhas entre si, mas não são tão grudadas quanto o tecido epitelial. Localiza-se abaixo da pele, subcutâneo, e também pode se depositar ao redor de alguns órgãos. A célula desse tecido nós chamamos de adipócito. Tecido cartilaginoso. Então, aqui está uma imagem de uma lâmina de tecido cartilaginoso. Qual que é a ideia? Sustentar estruturas e formar as cartilagens. Onde a gente tem cartilagem? Na orelha, no nariz e entre os ossos. Para que impede o desgaste ósseo, amortecendo os impactos entre eles, não possui nervos nem vasos sanguíneos. E a célula do tecido cartilaginoso é condroblastos,
que formam novas células de tecido cartilaginoso, e os condrócitos. Tecido ósseo, então tem uma imagem do tecido ósseo, e qual que é a ideia? O tecido ósseo é responsável pela sustentação dos vertebrados, pela movimentação, proteção dos órgãos. Como assim? Nós temos a caixa torácica, que protege o coração, o pulmão, nós temos o crânio, que protege o encéfalo, nós temos a coluna vertebral, que protege a medula. Além disso, reserva de cálcio e produção de células do sangue. A célula do tecido ósseo é chamada, as células osteoblastos formadores, osteócitos e osteoclastos. Falando ainda do tecido ósseo, Peguei um osso, eu tenho uma parte do osso que chama osso esponjoso, tem uma parte chamada osso compacto, e o que reveste o osso é chamado periósteo, ok? Mas o que esse slide quer dizer mesmo? Que no meio do osso nós temos a medula óssea vermelha. Nessa medula óssea que vai ser responsável pela produção dos elementos figurados do sangue, como células do sangue, E a medula óssea amarela, que tem a função de armazenar gordura. Tecido conjuntivo sanguíneo, tipo especial de tecido conjuntivo, cujas células, esses elementos figurados, encontram-se separados por grande quantidade de matriz extracelular, o plasma. Todo mundo acha que já tirou sangue uma vez na vida. O tubinho de sangue vermelho é levado por um aparelho que consegue separar os extratos do sangue e a gente consegue analisar. No plasma, que é a cor amarela, nós encontramos a água, nutrientes, gás carbônico, hormônios e resíduos produzidos pelas células, excretas, enfim. Além disso, os elementos figurados são os glóbulos vermelhos, as hemácias. Qual que é a função de uma hemácia? Transporte de gases. Nós temos também leucócitos, glóbulos brancos, células de defesa. E também nós temos as plaquetas, que são pedacinhos de células que tem como função a coagulação sanguínea. Os glóbulos brancos, conhecidos como leucócitos, têm vários tipos, dependendo da localização e função. Eles são classificados em dois grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Por que tem essa diferença? Que nos granulócitos a gente vai ver pequenos grãozinhos de substâncias dentro deles, e nos agranulócitos não. Nos granulócitos nós temos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, e nos agranulócitos nós temos os linfócitos e os monócitos. Ainda falando de tecido sanguíneo, coagulação. O que é a coagulação e quem que faz? As plaquetas, certo? Então, falando de uma maneira geral, no sangue nós temos uma proteína insolúvel, fibrosa, que forma uma espécie de rede no local do ferimento, retendo glóbulos vermelhos e originando o coágulo sanguíneo. Que proteína é essa? Então, vamos ver como é que começa. Primeiro você tem que se machucar, aí as plaquetas vão lá na lesão, vão começar a produzir uma substância chamada tromboplastina. O que essa substância vai fazer? Vai pegar uma substância que já está lá, chamada protrombina, e transformar em trombina. E o que essa trombina vai fazer? Vai pegar uma outra substância que já está lá, chamada fibrinogênio, e transformar nesta proteína insolúvel, chamada fibrina. E aí, gostou dessa aula? Então não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com as pessoas que estejam estudando a mesma coisa que você. Até a próxima! Tchau!